E aí, pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. É, esses off-topics, eles realmente estão fazendo me sentir um cara tipo pirula, assim, filósofo e para ficar discorrendo sobre os assuntos. Eu gosto muito do canal dele. Se vocês não conhecem, vão lá e verifiquem, porque vale muito a pena. As coisas que o cara fala realmente fazem sentido. É, Gente, antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu tenho algumas pessoas me perguntando assim, pô, você curte ideias radicais e tal? Eu sou fã do cara, do Rafael. Se vocês não conhecem o canal Ideias Radicais, eu recomendo que vocês entrem lá e vejam o que que é. Por quê? Porque toda vez que acaba o meu vídeo, ou toda vez que eu tô lá no YouTube, você vê os vídeos recomendados pra mim, o Rafael ele tá lá na direita. Então, o que eu penso do Rafael? É um cara brilhante, embora eu não compartilhe com ele totalmente os conceitos de libertarianismo. Então, assim, eu não sou libertarianista, mas eu vejo muito sentido em muita coisa que ele fala. Só que para mim ainda é um pouco utópico. Eu acho que a sociedade, principalmente o Brasil, a gente não está pronto para viver a formar a sociedade nos moldes que ele acredita. Talvez um dia ele chegue, talvez não. Para agora, para mim não é viável. E até do ponto de vista, né? Quando a gente olha para o sistema capitalista, a gente vê inúmeras coisas erradas. Sim, tá errado, mas isso não significa que porque você pensou do outro jeito, a sociedade funcionaria do outro jeito. E quando eu penso, por exemplo, no sistema de justiça, ele é ineficiente, totalmente ineficiente. Mas se a gente deixar isso totalmente para suscetíveis às leis do mercado, vai funcionar? Embora na teoria seja o capitalismo, né? Aliás, o socialismo na teoria ele é lindo. Então, mas o Rafael, ele é uma brilhante fonte de informação, porque ele não distorce. A nossa mídia, o nosso país, ele está dividido em quatro grandes grupos, de quatro grandes famílias, que detêm praticamente todos os veículos de comunicação que você pode imaginar. A grande maioria das revistas que você compra, elas são todas do mesmo editor, ou então de dos grupos, de grupos opostos, mas ainda assim pertencentes a esses grupos. E todas elas moldam a realidade e transmitem as informações da maneira que eles bem entendem, da maneira que convém. E o Rafael ele transmite as informações talvez não tão distorcidas e talvez não tão maquiadas. Então eu gosto de saber o que anda acontecendo através da perspectiva dele. Só que, gente, não me utilizem como única fonte de conhecimento de rotas, que senão vocês estão fodidos, porque eu não saio do platina. Não tenham apenas uma única fonte de informação e não aceitem 100% a informação que vocês absorvem numa fonte. Contestem. O Rafael ele é um excelente ponto de partida, porque toda vez que ele faz um vídeo, ele dá a opinião dele, ele traz a matéria e depois embaixo lá ele faz uma lista das fontes dele, dos lugares de onde ele extraiu a informação. Isso é brilhante, talvez por isso eu respeite tanto aquele cara. Porque ele te dá a informação, ele te conta a opinião dele e depois embaixo você vai na fonte em que ele encontrou aquela informação e aí você forma a sua opinião e eu acho que isso que é a coisa mais importante. Tá, esse vídeo era pra ser sobre empatia e simpatia e eu não sei porque eu dei uma desviada tão grande assim. Eu acho que é porque eu comecei o vídeo falando do peru, imitando o peru. Vamos lá, empatia talvez seja a skill mais importante da sua build na vida corporativa e na vida em si. Empatia, sim. É impressionante como as pessoas elas se limitam na vida corporativa e elas deixam de subir ou deixam de ser bem-sucedidas não por falta de qualificação técnica, mas por falta de empatia. Eu percebo que eu não subo na Ranked não só por falta de habilidade de jogador, porque lá não tem sido lá essas coisas, eu tenho cometido muitos erros, mas é por falta de equilíbrio emocional. Se não do meu time. Em muitas partidas eu vejo que o time tem condições de ganhar, mas aí assim, o time não tem o equilíbrio necessário para seguir. É, o que significa empatia? Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. É você enxergar o mundo pela perspectiva do outro. É você sentir o que o outro sente. Empatia é diferente de simpatia. Sabe o que é um cara simpático? Além do vendedor simpático, aquele cara sorridente que te trata muito bem, simpatia também é uma afinidade moral ou uma
similaridade, similitude é uma palavra pesada, né? É uma similaridade naquilo que você sente, naquilo que você pensa. Então, simpatia é quando você se expõe à mesma situação que uma outra pessoa está passando e sente exatamente a mesma coisa que ela. Por exemplo, você adora cachorro, a pessoa que está do seu lado adora cachorro, e alguém vai lá e chuta um cachorro na frente de vocês, ela começa a chorar, e aí você vê a pessoa chorando e começa a chorar também. Isso é simpatia, porque você sente exatamente a mesma coisa que a outra sente. Vamos supor que você odeia gato. Você odeia gato. Tem uma pessoa do seu lado que ama gato. Vocês veem um cara chutando um gato na frente de vocês, essa pessoa começa a chorar. E aí você olha pra pessoa e fala: ah, mano, é um gato, vai se foder. Se foda. Isso é. Você tem simpatia com a pessoa? Não. Mas te falta uma coisa muito mais importante, que é a empatia. E a empatia é a capacidade que você tem de, mesmo odiando o gato, sabendo que a pessoa que está do teu lado ama gatos e sofre quando ela vê um maltrato num felino, por exemplo. Isso é empatia. E a empatia é o que falta a grande maioria das pessoas, nos relacionamentos, nas famílias, em tudo que vocês podem imaginar. E especificamente no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tal do você é obrigado, o mito do você é obrigado, você tem que fazer. É, vamos pensar em situações hipotéticas aqui. Você pediu um negócio lá pelo. Eu tenho um restaurante que eu entrego na chuva, então é fácil para mim pensar nisso. Choveu pro motoboy. Assim, você foi lá e pediu um negócio lá no ateliê do burger. E aí a gente falou que te entregava em 40 minutos. Depois do 30º minuto começou a cair um puta de um pé d'água. O que que aconteceu? O motoboy ele teve que parar, vestir a capa, voltar, parar, vestir a capa, ir de novo. No meio do caminho ele escorregou. Ele tem que andar muito mais devagar porque tem rua de paralelepípedo no meio do caminho. Aí ao invés de demorar 40 minutos, o cara demorou 55 e chegou com o negócio meio molhado lá e não tava tão quente. O que que você vai falar? Vai se foder essa porra dessa empresa, essa merda desse restaurante. Eu pago mó caro. Quando chega o negócio aqui, chega frio e chega atrasado. Cara, você vive num país em que chove. E que quando chove, não dá pra você soltar uma skill e anular a chuva lá pra você chegar num lugar onde você quer sequinho. Entendeu? Eu lembro que quando eu trabalhava no Japão, eu tive um grande mestre, um grande chefe, que na verdade, além de chefe, ele foi meio que em parte pai, em parte mentor mesmo. Embora o cara fosse quase da minha idade, acho que ele era 5 anos mais velho do que eu. Uma vez eu cheguei puto, querendo chutar tudo. E falei, meu, essa porra desse pneu me fura e aí eu chego atrasado aqui e ainda levo o xingo. E aí o Takeuchi, ele era extremamente cínico, ele olhou pra minha cara e falou assim, você vive num mundo em que pneus furam. E ficou me olhando com essa cara de paisagem, assim. Ele falou: você vive num mundo em que pneus furam. Ou seja, o problema não é culpa do pneu que furou, é culpa sua, idiota, cabaço, que tá aí xingando, querendo chutar todo mundo. E assim, e aí depois que a gente bateu. Eu fui lá conversar com ele, falei, cara, eu pensei nas palavras que você me disse e realmente você tá certo. Ele falou, você não pode esperar que pneu eventualmente não fure, e você não pode esperar que o cara que viu você chegando atrasado não fique puto com você, embora você não tivesse outra maneira de fazer diferente. Você ia chegar atrasado, e quando você chegou aqui, você tem que estar preparado para ver gente irritada com você, porque você chegou atrasado, e você tem que saber que não adianta você querer bater nelas, não adianta você entrar em depressão, e não adianta você esperar que o cara não fique bravo. Então vem, ouve o xingo do cara e segue a vida, porque a hora que o cara esfriar a cabeça, você fala pra ele lá, eu cheguei atrasado só porque furou um pneu. Depois que passou o calor da batalha, depois que acabou a partida, o cara vai entender. E tudo vai se acertar, e aí você continua seguindo no mesmo caminho. Agora vamos pensar numa fábrica pequena, numa empresa em que você é obrigado a passar o resto da vida. Olha como empatia é importante. O cara te xingou porque você chegou atrasado. Você pediu desculpa pra ele pelo atraso. 2 dias depois, vocês estavam tomando café juntos e você falou, puta, ontem me furou o pneu, até por isso que eu atrasei, embora eu tenha tentado chegar. Esse cara, o mesmo cara que te xingou, ele vai falar, então foi por isso que você chegou atrasado aquele dia. O calor da batalha, da partida, o calor do momento já passou. E você sanou, você manteve uma relação que vai durar pro resto da sua vida. E você manteve uma relação saudável. Olha como a empatia pode mudar a sua vida e a sua trajetória dentro de uma empresa. Você chega atrasado porque seu pneu furou na chuva, você se fudeu para trocar, chegou atrasado, molhado, com pressa porque seu trabalho está acumulado. Aí veio um cara e falou, vai tomar no seu cu, seu irresponsável do caralho, está atrasado.
Aí você que tá aqui fala, vai se fuder, seu filho da puta. E aí vocês entram numa discussão que pode levar a uma quebra de relacionamento que pode durar pra eternidade. E pro resto da sua vida, você pode viver trabalhando todos os dias do lado de um cara que quer te fuder. Ah, mas o outro que tinha que ter empatia, na verdade, ninguém tem a obrigação de ter nada. E se você não quiser ter empatia nenhuma, você não é obrigado a ter, só que você vai ter que arcar com as consequências disso, que é se fuder pro resto da vida. É, não é porque o outro não teve empatia com você que você não pode devolver um comportamento empático e entender que ele tá puto, porque já era pra você ter entregue um trabalho pra ele. O problema é que é mais fácil e é mais benéfico ao longo do tempo você ser vítima da injustiça do que o praticante da injustiça. Então, ao longo do tempo, quem se dá melhor? O cara que chegou atrasado porque o pneu furou e pediu desculpa? Ou o cara que foi lá e chamou ele de irresponsável, de vagabundo, de filho? Esse cara aqui, ele tende a se dar mais mal na vida, porque amanhã ou depois, talvez ele precise de ajuda, e esse cara aqui, ele pode até não ter respondido na hora, mas ele pode não estar disposto a ajudar esse cara aqui que xingou. Amanhã pode ser esse cara aqui na rua com o pneu furado, e esse daqui pode passar do lado e falar, mano, não vou ferrar sua vida, mas também não vou torná-la mais fácil te ajudando. Ou seja, a natureza fode esse cara aqui, e isso é uma coisa que se chama karma. Assim, não sei se você acredita em karma, você pode acreditar ou não acreditar, mas empatia é a maior e a melhor forma de farmar pontos de karma na vida. Então quando você chega num restaurante, aí eu falando de restaurante de novo só porque eu tenho um, e você vê que faltou um cara lá na cozinha. Aliás, você não tem como saber isso quando você chega num restaurante, mas vamos supor que o garçom fala pra você, ó, vai demorar um pouquinho porque faltou um cara na cozinha. O que você pode falar? O cara ele pode ter faltado por N motivos, pode ter furado um pneu do cara e esse tipo de coisa acontece. O que você pode falar? Não, mas eu tô pagando essa bosta aqui, vocês são obrigados a me entregar. É muito fácil falar você é obrigado a fazer alguma coisa porque você me prometeu. E o cara ele é obrigado mesmo, e ele não tem outra solução a não ser pedir desculpa e devolver tua grana se ele não tiver condições. Mas quando você entende o porquê das coisas não saírem e demonstra empatia, você consegue pontos de karma, você consegue admiração, carinho, respeito, amizade das pessoas ad eterno, o resto da vida. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez aqui eu ia falar desse sistema de banco, mas uma vez eu fui lá sacar uma grana e transferir uma grana e a minha transferência e o meu saque era do mesmo valor. Eu nunca vou no banco, cara. Raramente vou no banco. Nesse dia eu falei, ó, eu quero que você faça uma transferência de R$ 250 para essa conta e eu quero que você me dê R$ 250. O valor era o mesmo, a menina fez a transferência, me deu 250 conto. À noite, quando eu tava olhando o extrato da minha conta, eu vi que só tinha um débito de 250. Ou seja, a menina se enrolou lá e além de me dar o dinheiro, ela transferiu. Então deveria ter saído 500 conto da minha conta, saiu 250 só. No dia seguinte eu voltei lá. Por quê? Porque eu quero enriquecer o banco. O banco já tá cheio de dinheiro, deixa o banco se fuder. O banco tem seguro, o banco tem proteção de diferença de caixa. Claro que tem. Mas assim, eu não tava fodendo o banco, eu tava fodendo a menina, porque na verdade, assim, o banco realmente, R$ 250 não faz diferença nenhuma, mas pra reputação e pra carreira dessa menina faria muito, porque foi ela que teve que justificar essa diferença. No outro dia eu fui lá, vi a menina no caixa, falei, preciso conversar com você, deu diferença no seu caixa ontem? Ela falou, deu, qual que foi o valor? Ela falou, foi uns R$ 300. Falei, meu, 250 daqui, lembra? Minha menina quase chorou. Ela falou, nossa, então tá aqui. Chamou o gerente, falou, nossa, obrigado por ter me falado. Os outros 50, ela falou, não, isso é normal, isso é diferença de troco, mas realmente deu um valor muito grande. Essa pessoa eu conquistei pro resto da vida. Vocês podem olhar para o conquistar, né, com outros olhos, mas mesmo que a menina não fosse bonita, que fosse uma velha gorda, que fosse um senhor, não interessa, você ganha pontos de karma com essa pessoa que passa a te admirar simplesmente porque você conseguiu se colocar no lugar dela. Então, se você é gerente num departamento, e assim, eu acho que essa conversa vale para adolescentes e vale para adultos e vale para senhores, vale para mim, porque embora eu saiba o que significa empatia, não significa que eu consigo demonstrar isso. Querem uma Benalete? O que acontece?
Você pode ser gerente e você pode ter um fechamento contábil para entregar naquele dia. E aí dá pau no fechamento e você precisa entregar de qualquer forma. E aí você fala, eu preciso desses números hoje, e aí você chega para sua analista e fala assim, eu quero isso daqui em cima da minha mesa, hoje de qualquer jeito, nem que você tenha que ficar aqui até meia-noite. Aí a menina vira para você e fala, nossa, mas é, hoje é meu aniversário de casamento, eu comprei uma peça para um musical ou para um teatro que o raio que o parta, eu tenho uma reserva no Paris 6, foda-se onde. É, se você chegar para essa menina e falar, olha, eu sou a chefe, é obrigação sua entregar esse relatório hoje e você vai se virar porque esse é o seu trabalho. Essa menina ela pode até terminar, ela pode até adiar o aniversário de casamento dela, ela pode ficar até trabalhando até as 11 da noite e terminar, mas você vai ter perdido a pessoa para sempre. E você não perdeu a pessoa para sempre só porque ela teve que adiar a comemoração do aniversário de casamento dela. Você perde a pessoa para sempre porque você mostra que você é incapaz de se colocar no lugar dela e perceber o quanto aquele aniversário de casamento significava para ela e o quanto aquilo era importante. Percebe o abismo, a diferença que existe entre isso? E quando você fala, meu Deus, não quero que você perca isso, vamos dar um jeito. E se a gente conseguisse mudar isso para amanhã? E se eu conseguir para você uma reserva também nesse restaurante? E se eu conseguir trocar com alguém o ingresso que você tem para hoje por um amanhã? Faz o seguinte, porque às vezes acontece, gente, às vezes acontece do gerente não ter competência, não ter qualificação para fazer o trabalho que o analista faz. Acontece isso. Então, assim, o gerente vai embora, mas o analista tem que ficar. Ele tem que ficar porque ele tem que fazer o trabalho e o trabalho é dele. Não dá para o gerente chegar lá e falar, não, deixa que eu faço. Numa situação dessa, a coisa mais bonita que eu já vi acontecer de verdade é o cara chegar. Tô falando sério, é um caso de verdade. O cara foi lá e falou: se eu conseguir comprar um ingresso para amanhã e ficar com o seu, rola? Você pode ficar aqui até mais tarde? Então a pessoa fala: porra, olha a preocupação que o cara tá tendo. Ele tá indo assistir um negócio que na verdade ele nem quer. Talvez fosse uma coisa que ele não iria assistir, o Rei Leão lá, o musical. Ele tá indo assistir um negócio que talvez ele não fosse, se não fosse por minha causa. Então ele comprou o ingresso para amanhã, me deu os ingressos e aí ele ficou com o meu e foi. Só para eu terminar o trabalho para estar na mesa dele até as 11 da noite. Né, para ser enviado, para quem tinha que ser enviado até as 11 da noite. É, esse tipo de coisa, o cara ele conseguiu o relatório dele, só que ele conseguiu manter a coisa mais importante na vida. Pô, eu tô cebando com essa pastilha. Ele conseguiu manter a coisa mais importante na vida, que é o relacionamento com a pessoa. Quantos gerentes eu não vi caindo 100% por falta de empatia, porque o cara é promovido e falou, agora eu sou boss. Agora eu tenho poder. E aí o cara começa a oprimir todo mundo que tá embaixo, fala, não, isso é obrigação sua, se foda, isso é obrigação sua. Que se foda, isso é responsabilidade sua, você tem que me entregar. Foda-se. Esse cara, ele vai conseguir resultados, ele vai fazer bonito com o diretor dele porque tá tudo em dia? Vai. Mas o dia que esse cara perder emprego e depender da referência dos outros da cadeia, da rede deles, imediatamente para conseguir uma recolocação no mercado, esse cara tá fudido. E eu já vi gerentes aí que, cara, saíram do mercado e ficaram 3 anos sem arrumar emprego. Por quê? Porque toda empresa que ele ia. Se você vai contratar um cara para um alto cargo, para um alto nível, se o cara vai ser superintendente, você precisa, no mínimo, como headhunter, investigar todos os lugares por onde esse cara já passou e ver que tipo de pessoa ele é. Agora imagina o headhunter ligando para todo mundo com quem esse cara trabalhava e todo mundo dizendo, esse cara é um filho da puta. Não, mas ele tem qualificação técnica, ele entrega o trabalho. É isso que eu quero para minha empresa. Eu quero um cara que afaste todo mundo da empresa, que adoeça todos os meus funcionários. Não. Então, o cara que teve qualificação técnica, o cara que só pensou em resultados sempre, ele arruinou a carreira dele e a vida dele por falta de empatia. Por que eu tô falando isso? Eu postei esses dias. Elas prometem uma fatia de bolo antes ou depois do bolo cair no chão. E aí eu forcei o exemplo e falei, ele jurou caminhar sempre do seu lado antes ou depois de cair de moto e perder as pernas. Porque é muito fácil você chegar para uma pessoa e falar, você prometeu, é obrigação sua cumprir.
O problema é que se você não tiver sensatez e se você não tiver empatia, você vai achar que todo mundo quebra com a palavra o tempo inteiro porque quer, porque é filho da puta. É porque você não tá entendendo as circunstâncias. Então, não significa que você não deva lutar por aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Aquele gerente que foi assistir Rei Leão na sexta-feira, sendo que ele nem queria, tanto assim, não ao ponto de pagar aquela fortuna que era o ingresso daquela bosta. Não, o musical sensacional, um dos melhores que eu assisti na minha vida, e eu adoro musicais. Mas é caro, tipo, você paga 300 pau pra ir assistir um negócio. O cara que foi lá assistir um negócio de 300 pau pra fazer com que a menina não perdesse a oportunidade de viver a experiência, ele deixou de ter o relatório dele entregue às 11 da noite como ele precisava? Não, ele conseguiu o que ele queria. Só que ele não perdeu a pessoa. Então, eu digo que a burrice enxerga a maldade em todo lugar e você comprova isso dentro do HOTS. Às vezes o cara ele não tem ideia do que é que você tá. Você tem 9 barras e 80% da décima. Você tá quase pegando o nível 10. Aí aparece um tributo, vai 4 caras lá e ficam xingando o outro que tá na lane. Fala, seu filho da puta! Você tá trollando a partida, quando na verdade o cara tá lá farmando o nível 10 pra vocês chegarem ultando na TF. Quanto mais burro o cara é na vida, mais ele vai achar que o outro tá errado. E o que que é isso? É falta de empatia. Então, o que eu tenho pra falar sobre o mito dos direitos é que você pode exigir muita coisa, mas na verdade você não tem direito a nada. E se você ganha as coisas no grito, você pode até conseguir aquilo que você está querendo no grito, mas você perde conexões extremamente importantes e boa vontade, pontos de karma extremamente importantes com outras pessoas pro resto da vida. Pense nisso. Toda vez que você fala não, você tem que fazer, é sua obrigação. Pense se você não está passando por cima de circunstâncias que aconteceram e que impedem essa pessoa de fazer o que ela deveria supostamente te fazer. Às vezes falta energia elétrica num lugar e depois você chega na empresa e fala assim: porra, mas vocês são uma padaria, como assim não tem pão? Porra, não tem pão porque o forno é elétrico. Não sei, eu tô criando um exemplo para você entender que antes de você xingar uma pessoa, você tem que entender as circunstâncias que levam ela a não cumprir com a palavra dela. Porque muito mais importante do que conseguir aquilo que você acha que você tem direito, porque na verdade a gente não tem direito a nada, mais importante é conseguir trazer as pessoas do seu lado para que elas tenham prazer em se relacionar com você. E não tem coisa que dá mais prazer do que se relacionar com pessoas empáticas. Uma pessoa que odeia gato, mas entende o quanto eu sofro quando eu vejo um gato sendo chutado. Acho que é essa a mensagem. Eu espero que seja útil e a gente se vê no próximo.